Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. É um grande prazer estar aqui. Alegra os nossos corações ver irmãos na fé, nas cidades que nós visitamos e sabemos quão difícil é, manter uma igreja bíblica, fiel à palavra, ver os irmãos cantando. Isso tudo traz grande alegria e conforto para os nossos corações e confirmações de que a palavra de Deus continua viva. Que essa igreja aqui, amados irmãos, permaneça por muitos anos, por muitos e muitos anos, que os irmãos cresçam cada vez mais na fé. Bom, foi-me dado algumas propostas de textos, mas eu fiquei com essa que estava no banner de Atos, capítulo 12, verso 24. Então, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Atos 12, 24, que é o texto... eu esqueci aqui de ligar, eles me falaram lá que tinha que ligar, e agora eu vou ter que achar o botão aqui do... Até soltou aqui, já quebrei o negócio de vocês. Foi? Foi, né? Então está aí. É um verso apenas, irmãos, é o verso 24 de Atos capítulo 12. Coincidentemente, estamos expondo o livro de Atos, nos domingos à noite, lá em nossa igreja. E estamos lá na altura do capítulo 14, Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Estão lá em Listra, pregando, passaram por Antioquia da Pisídia, e outros lugares também. Aqui um pouquinho antes, Atos capítulo 12, o que diz a palavra de Deus? Diz o seguinte, versão ACF: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Tá? Só esse verso apenas. Nós iremos aqui contextualizar, claro, dentro do capítulo e expor esse verso aos irmãos. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez, que a palavra de Deus seja eficaz aos nossos corações, que o Espírito Santo realmente aplique isso em nós, para a igreja, para as nossas vidas individualmente. Oremos para que isso realmente aconteça, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor por este exímio momento de celebração, de gratidão ao Senhor, por esta igreja estar, Senhor Deus, mais um ano perseverante, não, Senhor Deus, isenta de dificuldades, porque o Senhor envia também as dificuldades, e também devemos estar alegres nas tribulações e dificuldades, porque isso traz edificação, Senhor. Mas principalmente pela sua palavra neste momento, mais uma vez aqui, exposta, pregada a esses irmãos. Que a sua palavra encontre lugar fértil em nossos corações, que o Espírito Santo conduza, Senhor, para que haja edificação, crescimento, amor, temor, em tudo, Senhor Deus, a sua igreja seja edificada em Cristo. Que o Senhor me ajude aqui na minha insignificância, naquilo que eu preciso, Senhor Deus, de necessitado como sou, para expor a sua palavra com fidelidade, Deus. Que eu cumpra os objetivos necessários e assim o seu nome seja honrado e glorificado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, irmãos. Livro de Atos. O livro de Atos é um livro importante para toda a igreja cristã. Se nós queremos entender o propósito da igreja, se nós precisamos realmente entender por que estamos aqui juntos como irmãos, por que Deus fundou a igreja em Cristo, nós precisamos nos debruçar no livro de Atos e entender o que o autor sagrado Lucas, o evangelista, propõe para nós aqui. Então, qual que é o tema central do livro de Atos? Então, entendamos que o livro de Atos é um segundo volume do que Lucas escreveu. O primeiro volume é o Evangelho, segundo Lucas, e ele continua com o livro de Atos, que também alguns teólogos irão dizer que são o nome mais apropriado seria Atos do Espírito Santo, porque a igreja, ela hoje é munida, dotada com o Espírito Santo de Deus. Cristo, ele está ascendido aos céus. Isso nós vemos no primeiro capítulo de Atos. Cristo ascendendo aos céus, os discípulos tudo ali olhando, E aí vem o anjo, e aí, bora, vamos trabalhar, gente, vamos lá. Mãos amassas, agora não é momento de vocês ficarem aí parados. E aí começa todo o empreendimento ali dos apóstolos.
que fundaram ali a igreja do Senhor, né? Como Efésios capítulo 2 diz, que eles lançaram ali os fundamentos. A rocha é Cristo, mas os fundamentos são apostólicos. E assim a igreja começa a ser edificada. E toda esta trama segue a narrativa de Lucas. As dificuldades que a igreja enfrentou, o evangelho pregado. O livro de Atos nos ensina a pregar o evangelho, inclusive. Então, amados irmãos, o relato da igreja agora, através dos ensinos que os apóstolos deixaram. O Espírito Santo conduzindo cada crente nas Escrituras. Então, amados irmãos, o livro de Atos é especial para nós, porque nos traz e resgata todo o nosso propósito como igreja. No capítulo 12, o contexto imediato aqui, como dito, é perseguição. O capítulo 12 narra para nós o rei Herodes, que matou Tiago, você percebe isso no verso 2, olha lá, que era um dos apóstolos, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, amados irmãos, Lucas faz questão de narrar para nós que a igreja não está isenta das dificuldades, de cadeiras vazias, vidas ceifadas. Lucas quer narrar para nós, através do escrito bíblico, que a igreja, amados irmãos, tem que estar preparada, pregando o verdadeiro evangelho, a ter perdas ao longo do caminho. Veja, amados irmãos, que Lucas ele faz uma narrativa histórica aqui para nós no capítulo 12. Deus agora punindo Herodes, inclusive por isso, porque Deus é justo e nunca permitirá que a sua igreja sofra danos e a sua justiça seja passada em branco. Ele o faz em resposta ao ataque do rei sobre a prisão de Pedro e também a morte de Tiago. E veja, Deus julgou Herodes. É o famoso texto, amados irmãos, onde Herodes é comido por bichos, né? Cai morto ali, ceifado. E aquilo foi uma punição de Deus por ter tocado na sua igreja. Mas em linhas gerais, o que Lucas está querendo nos passar? Que a igreja, debaixo de tudo isso, estava perseverante, continuava, não deixava o seu propósito de lado, não se acovardava, continuava. E de que jeito? Pregando a palavra. Então, amados irmãos, é isso que Lucas pretende nos dizer. Na narrativa do capítulo 12, nós vemos a libertação de Pedro. E Pedro também, na igreja de Jerusalém, ele deixa ela e vai para outras regiões. Ou seja, se olhássemos para a igreja de Jerusalém, tinha duas cadeiras vazias. A de Tiago, que foi morto, e a de Pedro. Perdas significativas? 2 apóstolos, irmãos. Se nós olhássemos, estivéssemos na igreja de Jerusalém, talvez a nossa confiança, e agora? Perdemos 2 dos principais. Como é que vai ficar a EBD? Como é que vai ficar o ensino? Como que vai ficar nossas vidas? Mas a igreja de Jerusalém permanecia, irmãos. Com isso posto, queria convidar cada um dos irmãos a abrirem aí, né, e deixarem as Bíblias abertas no verso 24. Que diz o seguinte: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A primeira coisa que nós destacamos no verso 24 é a conjunção aí colocada por Lucas. No grego, essa palavrinha e é uma conjunção lógica conectiva. O que significa isso gramaticalmente? Lucas pretende dizer nesse pequeno verso 24 que esta informação está conectada com todo o anterior narrado. Debaixo da morte de Tiago, debaixo da libertação milagrosa de Pedro, a palavra crescia e se multiplicava. Lucas também, na primeira parte do verso, que eu separei aqui em 2 partes, ele diz que a palavra de Deus, 2 substantivos, logos,
e o outro substantivo theos, palavra de Deus. O que Lucas pretende para nós aqui nos informar? O protagonista de tudo isso. O protagonista da perseguição, o protagonista do crescimento, o protagonista do texto. Ele está identificando a palavra de Deus. O foco não é Tiago que morreu, o foco não é Pedro que agora está afugentado, o foco é a palavra do Senhor. Lucas tira o foco, inclusive do rei que foi morto, e coloca nas Escrituras. É incrível, amados irmãos, como que Lucas quer mostrar isso para nós. Veja que na palavra, o grego logos, não é apenas uma mensagem. O logos, a palavra de Deus aqui, é como se fosse a personificação de algo. A palavra de Deus viva, eficaz como ela é. Veja, amados irmãos, que ela tem pertencimento. É a palavra, o logos de Deus. Enquanto nós saímos, no verso 22, que foi narrado por Lucas, a morte de Herodes, mas veja que agora nós focalizamos na palavra de Deus, que é a fonte de toda a vida. Com isso, amados irmãos, que fique claro para nós, que você circule aí na sua Bíblia, a palavra do Senhor é o sujeito de tudo isso que Lucas está nos informando. Lucas determinou não apenas o que aconteceu depois da morte de Herodes, que agora está morto, mas também por este exemplo para nos encorajar, para que possamos ter certeza de que Deus está soberanamente no controle de todas as coisas, em todas as épocas. Então ele faz isso, para que o Evangelho possa finalmente romper todos os impedimentos de inimigos, de pressupostos, medos, e que quanto mais a igreja possa estar sendo reduzida, mais pode aumentar por meio da palavra do Senhor. Eu vindo para cá, amados irmãos, eu vi, até comentei com os pastores, eu destaquei pelo menos umas 4 ou 5, se eu estiver errado na conta, igrejas com o nome Peniel ao longo aqui do caminho. Eu peguei Antônio Emerick e vim para cá. Quantas igrejas estão aí surgindo, aparecendo, mas quantas realmente estão com o seu compromisso no sujeito, a palavra do Senhor? Isso me faz pensar, amados irmãos, no trabalho que está sendo feito nesta igreja e a dificuldade. Mas uma dificuldade, amados irmãos, que com toda certeza tem dado crescimento. A palavra de Deus que está sendo ensinada aqui, o sujeito apresentado por Lucas no verso 24, que está sendo destacado dia após dia, culto após culto aqui para os irmãos. Se eu pudesse encorajar a igreja aqui nesse primeiro momento, na aplicação aqui da primeira parte do verso 24, não perca o sujeito de vista, cada um dos irmãos. Que o irmão não perca o foco daquilo que realmente traz crescimento. E isso eu não estou falando de crescimento numérico, porque Lucas 12 está falando de 2 cadeiras vazias na igreja de Jerusalém. Não é número de pessoas. Estamos falando do crescimento do sujeito apresentado, a palavra de Deus. Que essa seja a premissa máxima da vida do irmão, da minha vida, a palavra do Senhor. Que ao cantarmos seja a palavra de Deus. Que ao nos reunirmos e conversarmos, possamos falar de salmos, da palavra, das Escrituras. Esse é o nosso foco. Os olhos fitos em Cristo Jesus, que é a palavra, é o Logos de Deus. Assim esteja certo, amados irmãos, que o crescimento virá. Lucas está fazendo uma afirmação aqui ontológica. A igreja, que não é a dona da palavra, mas é o fruto da palavra.
Lucas blinda o evangelho contra as circunstâncias. E é interessante, amados irmãos, o capítulo 12, porque nós muitas das vezes somos movidos às circunstâncias. Nós desanimamos de vir à igreja muitas das vezes por causa do quê? Das circunstâncias. Ah, mas Tiago não está mais na igreja. E era com quem eu me aconselhava. Tiago era a pessoa que me trazia ali encorajamento muitas das vezes. Ele está morto agora. Eu não vou mais para a igreja. Se esse é o pensamento, se arrependa. Porque o foco não é Tiago. Nunca foi. E nunca será. O foco não sou eu. Não é o pastor Alexandre. Não é o pastor Gutenberg. O foco é as Escrituras. É o verbo divino. É a palavra do Senhor. E enquanto estiver sendo pregada a palavra do Senhor na íntegra, cada irmão deve se sujeitar a isto. Não a tradições, não a opiniões, não a pessoas, não a movimentos, mas na palavra de Deus. Lucas está propondo isso, irmãos. Lucas está fazendo exatamente este trabalho para cada um de nós. O destaque, amados irmãos, na infalibilidade da palavra do Senhor. A palavra é infalível, porque a sua fonte, como está escrito, a palavra é de Deus, logo imutável, infalível, soberana. A palavra é de Deus. Como que nós iremos colocar os nossos olhos em Tiago, que está morto? Falível, finito, pecador. Não tem como. Nós colocamos nossa palavra no verbo, no logos de Deus. Aí sim, amados irmãos, daremos passos firmes. Porque a palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Ilumina o nosso ser, alimenta a nossa alma, porque provém de Deus, irmãos. Agora, se o crente olhar para Tiago ou Pedro, que está longe agora, ele também ficará longe. Ele também ficará longe. E a primeira pergunta que eu faço ao texto, o quanto que essa palavra de Deus tem realmente ganhado espaço no seu coração? Quantos, amados irmãos, ao adentrarem igrejas, estabelecem um olhar crítico, mas não uma criticidade para constatar nas Escrituras, como os bereanos realmente constatavam, mas apenas uma criticidade egoísta, orgulhosa, soberba, fazendo com que os seus corações não abracem a verdade de Deus. O quanto, amados irmãos, estamos ouvindo da palavra, mas a grande pergunta é o quanto que estamos absorvendo da palavra. O quanto que estamos amando a palavra. O quanto que de segunda a sexta-feira abrimos ela e realmente consultamos ela. O quanto que a palavra de Deus é o sujeito realmente para a minha vida. Eu sempre digo lá na igreja de Mogi das Cruzes, com certeza os irmãos já ouviram, é fácil ser crente de domingo, no dia do Senhor, é muito fácil. E o que diz realmente, amados irmãos, se a palavra está no meu coração, estar na igreja no domingo é consequência de tudo que a palavra de Deus tem gerado em mim. Me alegrar com a comunhão dos irmãos é fruto do que a palavra tem gerado em mim. A igreja sólida, una, santa, é fruto da palavra de Deus. Não perca o seu foco, amado irmão. Tem um texto, não sei se a nossa irmãzinha consegue colocar, 1 Pedro capítulo 1, verso 23 a 25. Que diz o seguinte, Pedro: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, está falando isso para cada crente, para cada convertido genuíno, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Sabe o que operou nova vida em você, amado irmão? Em mim? A palavra de Deus. Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
E Pedro continua, a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva. Tiago, Pedro, eu, você, papai, mamãe, todos irão embora. Pedro está dizendo isso. Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Olha o contraste. Mas, a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Você pensa na igreja após a sua morte? Eu tenho certeza que os pastores pensam. Em dar uma sequência num trabalho, porque eles sabem justamente o que Pedro está dizendo. Eu sei, cada um de nós deve ter clareza sobre isso. Sobre os seus filhos na sua casa. Você deseja que o seu filho continue na igreja? Você deseja que o seu filho continue nos caminhos de Cristo? O que você tem que ensinar para ele? O que é ensinar o filho no caminho? É você ensinar. Ao sentar-se, ensina a palavra. Ao deitar-se, ensina a palavra. Ao acordar, ensina a palavra. Isso é ensinar o seu filho no caminho. Você trazê-lo para as Escrituras. Se for aplicar a vara, coisa que hoje, os pais aí, a psicologia ensina que não pode, mas Provérbios é claro quanto a isso. Mas não é só aplicar a vara, é você mostrar na palavra de Deus qual que é o pecado do seu pequeno filho. Porque o sujeito é quem? Quem que Lucas está apresentando para nós? A palavra de Deus. Ela permanece para sempre. E se teu filho estiver alicerçado nela, ele dará continuidade em tudo. Em tudo que você mostrou, porque a palavra, como diz Pedro, permanece para sempre. A autoridade das Escrituras não depende do testemunho de homens, mas de Deus. Não depende do tom da voz, mas de Deus. Não depende da fisionomia do homem, mas de Deus. Da eloquência, mas de Deus. Lucas mostra isso em Atos 12. Herodes tentou dar o seu testemunho contra a igreja, tentou calar a igreja, tentou parar o trabalho de Deus, mas a autoridade da palavra prevaleceu sobre o decreto real. Governantes podem surgir e tentar calar a voz do povo de Deus. Já tentaram fazer isso ao longo da história. Queimaram as Bíblias, tentaram, mas nunca conseguiriam. Nunca conseguiram. Porque Cristo, amados irmãos, já estabeleceu a vitória da igreja naquela cruz. A porta do Hades jamais prevalecerá sobre a igreja de Cristo. Lembrando, isso não isenta nós de dificuldades, de perdas, de aflições, mas sim de uma certeza inabalável de que a vitória é certa, se permanecermos na palavra. O método, então, amados irmãos, não é o pragmatismo, não é os eventos que a igreja promove, não é o número de acampamentos, não é o número de palestras, eventos, não é. Quando a igreja substitui a exposição fiel das Escrituras por métodos puramente humanos, para atrair pessoas, para agradar os Herodes, ela está, na verdade, trocando Deus vivo pela vaidade da técnica, trocando o meio de graça, que é por excelência a palavra, para aquilo que nós chamamos de pragmatismo. Isso, o nome bíblico para isso é apostasia. Apostatar de algo é abandonar a palavra de Deus. É abandonar a sã doutrina. Então todas as igrejas, que seja ela qual for, ou pessoas que constituem essas igrejas, estão deixando de lado os ensinos das Escrituras para colocar métodos humanos, estão apostatando da palavra. Está na contramão do que Lucas está propondo para nós em Atos capítulo 12. Na contramão. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E, amados irmãos, o quadro não é bom, atualmente, da cristandade de forma geral. Eu já perdi o número de pessoas que adentraram a nossa igreja em Mogi das Cruzes.
E aí começa o ensino da nossa confissão de fé, como os irmãos estão muito bem habituados. E aí eu começo a falar de doutrinas que são pilares, como esses aqui que estão, sustentam toda a edificação. Justificação somente pela fé. Pessoas batizadas em outras igrejas, mas quando é perguntado, você sabe o que significa essa doutrina? Justificação somente pela fé? Nunca ouvi falar, é a resposta. É absurdo, é alarmante. Pessoas que passaram 10, 15 anos dentro de uma igreja, mas quando você pergunta o que é a justificação somente pela fé? O que é o ato judicial de Deus que ele executou na cruz? O que é Isaías 53? O que ocorreu ali? Eu não sei. Eu não sei. O que me faz pensar o que as igrejas estão fazendo? O que o cristianismo tem se tornado? Uma coisa eu sei à luz do texto. A palavra de Deus tem sido deixada de lado. O foco não é mais o ensino. O foco não é expor as escrituras. O foco é entreter. O foco é atrair. Colocar luzes, eventos, para que as pessoas sejam entretidas. Mas qual que é o problema disso? O dia que acabar o entretenimento, essas pessoas vão embora. Uma das igrejas que está na nossa comunhão é a igreja do pastor Renan, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Uma igreja que passou por uma revitalização. Era uma igreja pentecostal. Tinha 700 membros. 700 membros. A igreja começou a pregar as escrituras, começou a reformular, voltar-se para as escrituras. De 700 pessoas, caiu para 250, 300. E quando ele falou isso para mim, por quê? Porque acabou o entretenimento, irmão. Acabou aquelas coisinhas, sabe, que causam arrepio. Acabou. Agora é Bíblia, agora é as Escrituras, é o que Pedro falou, é a semente incorruptível, é aquilo que permanece para sempre. Métodos humanos, amados irmãos, podem atrair as pessoas, mas não vai fazer com que elas permaneçam, muito menos sejam salvas. Do que adianta, amados irmãos, uma igreja numerosa, mas que não tem o eixo principal? Não adianta de nada. O método, então, para nós, que fique claro, é a palavra de Deus. Abandonar a palavra é abandonar o próprio Senhor. A palavra é de Deus. Abandonar a palavra, então, é abandonar quem? O próprio Deus, é apostasia. Amados irmãos, a igreja só vai ser caracterizada como igreja de Cristo quando ela andar nas Escrituras. Ponto final. As pessoas chegam na nossa igreja e perguntam, pastor, por que vocês rebatizam os outros? Não, calma lá. Não é bem por aí. Vamos devagar. Aonde você foi batizado? É a primeira pergunta. E dependendo de onde foi batizado, amado irmão, a primeira pergunta, era uma igreja de Cristo? Para responder isto, como é que eu sei se era uma igreja de Cristo ou não? Andava nas Escrituras? Ou era uma igreja baseada em regulamento interno, tradicionalismo, seitas? Então, dependendo do lugar de onde você veio, por mais que tenha sido feito um batismo lá, a autoridade de Cristo não estava lá. Ou seja, seu batismo foi de Cristo? Não foi. Agora, claro que existem outras igrejas que não são reformadas, mas que pregam a palavra. Que pregam a palavra. Assembleias de Deus, eu conheço inúmeras que são fiéis à Escritura, são carismáticos? São, mas pregam a palavra de Deus. Sabe o que é justificação somente pela fé? Então não é só a Batista Reformada, tem igrejas fiéis por aí. Mas a partir do momento que abandona as Escrituras, aí está perdido, irmãos. Então, amados irmãos, qual que é o método? O que eu realmente devo fixar os meus olhos, o meu coração? Qual que é o cerne da questão? É a palavra. É a palavra de Deus. Muitos já chegaram e falaram, pastor, eu até gostei da igreja, da palavra, mas eu não vou ficar aqui. Por quê? Porque não tem salinha para as crianças. Eu
falei, tá bom, irmão. Tranquilo, não tem problema. Esse é o seu critério? Olha a incoerência da fala. Eu gostei da palavra, mas eu não vou ficar, por quê? Porque não tem essa linha da criança. Eu não vou ficar porque não tem uma bateria. Eu não vou ficar porque não tem um violão. Eu não vou ficar porque não tem um ar-condicionado. Aonde que está a prioridade, o coração, o foco de uma pessoa que coloca essas coisas como argumento? Ou seja, se nós se reuníssemos debaixo de uma árvore para ouvir a palavra de Deus e cantar a capela, aquilo não era uma igreja. Eu jamais ficaria ali. Então assim nós começamos a perceber como que as coisas estão sendo tocadas hoje em dia, irmãos. Veja, amados irmãos, se nossa irmãzinha conseguir nos ajudar, 2 Timóteo 4, verso 2 a 5. Paulo instruindo esse jovem pastor, é uma carta pastoral, as cartas a Timóteo. Olha o que ele diz: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo, e é o que me faz perguntar, será que esse tempo já não chegou? Em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Que tipo de doutores? Conforme suas próprias concupiscências. É o gosto. É o que eu gosto. Ao timbre da voz dele me faz bem. Não é o conteúdo do que ele está falando. É conforme a minha concupiscência. E desviarão os ouvidos da verdade, segue, voltando a fábulas, contos. Quantos aqui já foram numa igreja que nem a Bíblia não foi pregada? Eu já fui numa que ele abriu uma revista e começou a pregar numa revista, a falar, e falar, e falar. E graças ao bom Deus, eu falei, não, isso não é possível, eu não estou vendo isso aqui não. Muito lá atrás, nem tinha o conhecimento apropriado das doutrinas, mas aquilo já me deu uma impressão negativa. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, mas tu, Timóteo, tu, crente, nós, pastores, mas nós, sê sóbrio em tudo. Sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, que no início ele deixou claro, pregues a palavra em tempo e fora de tempo. A verdade, o trabalho de um pastor, amados irmãos, eu sempre digo isso, é como se fosse uma grande seta. O trabalho do pastor é direcionar as ovelhas de Deus para as Escrituras, é isso que ele tem que fazer. Não tem que inventar mais nada, é só, qual que é o seu caso? E o discernimento, que o Espírito da hora, o seu caso é isso aqui que diz a palavra. Vamos ler junto? Está aqui, O seu quadro é esse. Aí você lança luz sobre o pecado. Agora, se a pessoa quer ouvir a palavra ou não, aí já é outra situação. O trabalho do pastor é esse, pregar a palavra, e o seu também, meu irmão. Não é só do pastor. Porque na sua casa, quando você abrir a Bíblia, você tem que estabelecer este compromisso e essa relação com as Escrituras. É isso que vai trazer crescimento para você. E veja, amados irmãos, uma pergunta que eu faço, irmãos, existe um preço para essa fidelidade? A resiliência da igreja de Jerusalém, que está em foco no capítulo 12, não vinha da ausência de dor, mas da presença da verdade. Herodes perseguiu a igreja de Jerusalém por quê? Herodes, segundo os historiadores, ele frequentava sinagogas. E os judeus estavam totalmente inflamados por causa do movimento do cristianismo, da palavra de Deus. Do Cristo que foi morto na cruz, que eles não aceitavam. Herodes, então, comprou a briga dos judeus e se levantou contra a igreja de Cristo. Ou seja, amados irmãos, se manter firme nos caminhos do Senhor, com a palavra de Deus como premissa máxima, vai exigir de você renúncia. Vai exigir de cada um de nós muitas coisas. No caso da igreja de Jerusalém, o sangue dos mártires.
que foi a semente da igreja também. É o que deu, alguns teólogos dizem, foi o adubo para o crescimento. Porque se matava um crente aqui, aquilo fomentava ainda mais a mensagem do Senhor, porque ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre. Veja, Lucas coloca o crescimento do verso 24, logo após o martírio de Tiago, para mostrar que a morte de um apóstolo não diminui a força da palavra. Pelo contrário, demonstra que ela vale mais do que a própria vida. Não perca de mente o texto que nós lemos de Pedro, 1 Pedro 1, 23 a 25. Nós somos como a erva do campo, a palavra que permanece para sempre. Sabendo disso, como que eu lido na prática com isso? É o preço do discipulado. O que Cristo nos ensinou nos evangelhos, irmãos? Você quer me seguir? Você quer me seguir? Negue a si mesmo. Aquele que perde a sua vida, a ganhará. Ou seja, para que nós venhamos a estabelecer um compromisso pactual com Cristo, com a própria palavra, porque Ele é a palavra, como é que fica a minha vida? As minhas prioridades. Eu tenho que renunciar. Com isso, não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar, vai deixar de cuidar, né, das coisas. Nós estamos no mundo, mas todas as coisas do mundo têm que fluir de um compromisso só. O compromisso com Cristo, com a palavra de Deus. Tome a sua cruz e siga-me. Muitos vinham até Jesus, eu quero seguir. Ele falava o quê? As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem tem nem onde reclinar a cabeça. O que ele estava querendo dizer aquilo para aquelas pessoas? Você sabe muito bem o que você está querendo? Você quer me seguir mesmo? Ele nunca disse que seria fácil. Ele falou, o caminho é estreito, irmãos. É estreito. Largo é o que leva à perdição. Mas o caminho do cristianismo é este caminho da igreja de Jerusalém. Por que, amados irmãos, pregar a palavra, se fiar na palavra, ter ela como realmente o eixo da sua vida, vai trazer consequências neste mundo? Claro que sim. Já leram Hebreus capítulo 11? Os heróis da fé? O que diz lá no finalzinho? Mas o mundo não era digno deles. Esse evangelho soft, amados irmãos, sem cruz, não é um evangelho bíblico. Estão romantizando o cristianismo. Não é, amados irmãos. Criar os seus filhos hoje na palavra e enviá-los, por exemplo, numa escola, será que ele vai ter choque lá na escola? Com os amiguinhos? Lógico que vai. Com os professores? Lógico que vai. E você vai ter que se manter firme. Firme. Mesmo que comecem a retalhar o seu filho, mesmo que comecem a retalhar a sua família, mas a palavra de Deus, ela permanece. É um compromisso, é uma convicção de vida. É isso que Lucas está nos mostrando, mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Debaixo de sangue, debaixo de perseguição, debaixo de dificuldade. Agora, se está tudo muito tranquilo na sua vida, amado irmão, eu lhe questiono. Como que está o seu compromisso com as Escrituras? Eu te questiono, será que é possível você ter um compromisso estreito com a palavra de Deus e se manter tranquilo nesse mundo que jaz no maligno? São duas coisas conflitantes, não tem como você ter isso como premissa na sua vida e a sua vida está tranquila. Não tem como. É guerra. No mundo tereis aflições, Cristo falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo sempre foi claro quanto ao caminho do cristianismo. Quem já leu sobre o caminho do discipulado? Já calculou sua torre? Se tem cimento suficiente, se tem bloco suficiente, se vai terminar, para que depois você não passe vergonha. Já leu isso ou é coisa da minha cabeça? Que qual comandante de uma guerra não calcula quantos soldados tem um adversário para empreender uma batalha? Sabe o que Paulo disse no final de sua vida? Combati um bom... Você acha que essas alegorias de palavras vêm de onde? Por que Paulo escolheu as palavras combati um bom combate? Ele poderia usar outra alegoria de palavra? Por que ele falou combate?
O que você imagina com combate? Já deve pensar no UFC, né? A vida de um crente é um combate diário, de vigilância, de escolhas. Ele também diz, o próprio Paulo, eu esmurro a minha carne para não ser pego naquilo que eu prego. Qual que era a luta diária de Paulo? Vamos romantizar a vida de Paulo? Não podemos, irmãos. Quando Lucas coloca, e olha que só estou na primeira parte do verso, a palavra de Deus, identificando o sujeito, identificando quem é que crescia, identificando qual que era o cerne da igreja, o ponto central, isso é para nós. É relacionamento nosso com as Escrituras, da igreja com as Escrituras. É isso que nós não podemos nunca perder de vista. Porque uma igreja sem essas batalhas, irmãos, como que é? O Evangelho não é um produto de consumo que precisa de 100% de aprovação. Ele é o decreto de Deus que separa o trigo do joio. O pragmatismo confia no método, como já foi falado. A resiliência confia no caráter de Deus e na sua palavra. Se a palavra é dele, ele cuidará do resultado. Mesmo que o resultado passe pelo vale das sombras da morte. Eu vim do meio batista, não reformado, mas do meio batista comum. E quando estava no seminário, eles traziam lá os dados das igrejas que estavam sendo plantadas. E quantas igrejas eles encerraram o trabalho porque depois de um ano tinha 5 pessoas só. Tinha 5 pessoas e eles falavam, não, aqui não deu certo. Vamos fechar esse trabalho aqui. Como se aquelas 5 pessoas não tivessem crescido na palavra. Amados irmãos, João capítulo 3, versos 19 a 21, diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Com isso estou ilustrando para os irmãos, que número de pessoas saídas da igreja não devem abalar os irmãos. Compromisso com a verdade, que é chamada de espada, às vezes é falar, esse é meu e esse não é meu. Os irmãos têm que entender isso. Quando Cristo voltar à terra, qual que vai ser o crivo para o julgamento? Palavra. A sua palavra. Muitos virão naquele dia, em Mateus capítulo 7, Cristo, Senhor, vocês chamam Jesus de Senhor. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, trabalhadores da iniquidade. Cristo já classifica. Ou seja, eles não tinham compromisso com a palavra, com as Escrituras, com o próprio Cristo que é a palavra. Última parte, irmãos, do verso. A palavra crescia e se multiplicava. Essa parte do texto me chamou a atenção. Porque aqui Lucas, amados irmãos, ele está utilizando de algo que é um equivalente. Porque eu parei para pensar, peraí, a palavra de Deus ela não é imutável? Ela não é soberana? A palavra de Deus não é o próprio Cristo? Então, se ela já é imutável, suficiente em si mesma, por que ela pode crescer? Tudo aquilo que sofre variação, mudança, não pode ser caracterizado como eterna, como suficiente, soberana, como Deus é. Então o que Lucas está querendo dizer? Porque o sujeito aqui do verso 24 aqui é a palavra de Deus. Então ele está querendo dizer para nós que a palavra de Deus ela cresceu e com isso ela mudou para melhor? Não, não é isso. Lucas está querendo falar sobre que tipo de crescimento e qual tipo de multiplicação. Aqui, amados irmãos, a unidade ela é semelhante, por exemplo, se você for voltar lá no capítulo 6, verso 7, de Atos. O que nos é dito? Olha lá, Lucas fala,
e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, ou seja, aqueles judeus que estavam ainda nos antigos ritos, eles falavam, opa, peraí, o verdadeiro sacrifício já veio, vamos abandonar isso, vamos voltar para Cristo. Então, Lucas está querendo dizer que esse crescimento e essa multiplicação se dava em números de discípulos, pessoas. Mas lembrando do detalhe que a igreja de Jerusalém perdeu ou ganhou números com a perseguição de Herodes? Perdeu. Então que tipo de crescimento é esse? Volta a pergunta. Veja, o número daqueles que foram convertidos por ela, que abraçaram, professaram, aumentou. Caso contrário, a palavra, ela permanece a mesma. Sejam os professores mais ou menos, e assim fez. Apesar da perseguição feita contra a igreja, a própria palavra, Herodes, no caso, depois da morte de Tiago, a palavra de Deus cresceu. Pois quanto mais a igreja era afligida, mais se multiplicava, como aconteceu com Israel no Egito. A ousadia e consolação dos mártires e o fato de Deus aceitá-los contribuíam para atrair mais pessoas ao cristianismo. Que interessante. A palavra de Deus continuava a crescer e multiplicar, irmãos. A prova de que a fidelidade na palavra é o único caminho seguro. Herodes tentou atrair o povo dando o que eles queriam, a morte dos cristãos. E Tiago acabou morto. A igreja deu ao povo o que eles precisavam, a palavra. E ela se multiplicou. Na lógica do mundo, muitos amados estão sacrificando coisas importantes, inclusive Tiago. E outros aprisionando. Mas a verdadeira igreja está, amados irmãos, centralizada nas Escrituras. Esse é o verdadeiro crescimento. Não descarte aquilo que já cresceu. Não descarte aquilo que já se multiplicou. Inclusive na sua própria vida. Tenho pensado, amados irmãos, como estava falando com o pastor Alexandre, como que a igreja deve se posicionar neste mundo, cumprindo a palavra. Devemos, amados irmãos, não confiar nos nossos governantes, não confiar nas coisas que este mundo está oferecendo, mas nas Escrituras. Até postei nos meus status, cuide bem da sua família, tenha filhos. É isso que vai trazer alguma segurança para os irmãos. Crie os seus filhos, as esposas, se sujeitem aos seus maridos, ajudem eles a guiar a família na palavra, nas Escrituras. Isso é muito mais válido do que aquilo que você aperta lá no ano de eleição, irmãos. Muito mais válido. Porque uma família bem consolidada nas Escrituras é uma família inabalável. Inabalável. É um estado propriamente dito, a sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, é um estado. Não é fulano A, B ou C que vai trazer glória, não. É a sua família, as Escrituras, guiando ela. É isso que nós precisamos, amados. Então veja que o crescimento natural, potente, porque nós temos aqui, amados irmãos, crescia e multiplicava. Veja que são duas palavras, aqui o multiplicar é um verbo, e tem um sentido, combinar ou aumentar por multiplicação, ou como se fosse por, realmente um expoente. E era isso que estava acontecendo em Jerusalém. Como Deus é soberano, irmãos. Por que eu destaco isso? Este verso é uma demonstração prática da soberania de Deus e da preservação da igreja. Veja como que o julgamento de Deus sobre os tiranos serve para a expansão do reino também. O que aconteceu com Herodes. Herodes tentou matar a liderança da igreja, Tiago e Pedro, mas acabou morto. Enquanto a palavra que ele tentou silenciar saiu mais uma vez vitoriosa. Como que Deus é soberano? Deus governa todas as criaturas e ações. A morte de Herodes e o crescimento da palavra não são coincidências, mas o exercício do domínio soberano de Deus sobre a história. Deus governa, amados irmãos, através da sua palavra. Veja, a palavra, então, portanto, tem uma relação estreita conosco.
A palavra não cresce no vácuo, ela cresce ao ser encarnada na vida dos crentes. Como eu li no capítulo 6, verso 7, ficou claro que o que se multiplicava era o número de discípulos. Então eu e você somos a equivalência do crescimento e da multiplicação da palavra de Deus. E quando eu vejo essa igreja, com os irmãos aqui, e pretendo voltar aqui outros anos, e ver os irmãos firmes na palavra, e mais pessoas, aí sim, amados irmãos, eu vou falar, essa igreja está dentro daquilo que Lucas nos falou, em Atos capítulo 12, verso 24. Mas se eu perguntar para cada um, como é que foi nesse ano? Eu quero ouvir do irmão, pastor, para a honra e glória de Deus, tivemos lutas e tribulações, mas aqui estamos novamente, porque a palavra, ela não se esvai. Às vezes perguntamos para os irmãos, e aí, como é que você está? Não, estou bem. Está bem? Está bem mesmo? Não, estou bem. Às vezes nós esquecemos de compartilhar essas lutas. Às vezes esquecemos de falar das mortes de Tiago, das prisões de Pedro. Estou sendo retalhado, irmão. Estou sendo perseguido, irmão. Por quê? Por causa da palavra. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de alegria. Tem uma história, amados irmãos, de John Wesley. John Wesley, hein? Olha só. Arminiano, tudo mais. Mais um homem, segundo John Gill, né? John Gill não. Tinha um amigo dele, esqueci o nome agora. Que perguntaram, você vai ver John Wesley no céu? Ele falou, ele vai estar tão distante de mim, tão perto de Deus, e eu tão longe lá no céu, que eu não vou ver ele, provavelmente. Né? Da piedade, quanto ele amava a palavra de Deus. Mas qual que é a história de John Wesley? Ele foi numa cidade, pregou o evangelho, e nada aconteceu. Ele saiu, dobrou o joelho e falou, Senhor, se eu estou me apostatando da palavra e não pregando o verdadeiro evangelho, que o Senhor me mostre. Logo veio uma pedrada na cabeça dele. Aí ele falou, glórias a Deus. Agora eu sei que eu estou pregando o verdadeiro evangelho. Compartilhe as suas lutas, irmãos. A igreja, ela tem que ser marcada pelas suas cicatrizes também. Pelas suas lutas, dificuldades, porque pregar a palavra em tempo e fora de tempo não é algo romântico, mas é o caminho do cristianismo. E que sua família cresça debaixo disso, na confiança, na resiliência do Senhor, irmãos. Porque é isso que a palavra nos traz. Então, sabemos então que as palavras crescimento e multiplicação está voltada para os números de discípulos. Com isso entendemos a representatividade e a incumbência que nós temos. Por que isso? Não somos apenas detentores passivos das Escrituras. Compreendeu isso, irmão? Não somos apenas detentores passivos das Escrituras. Por quê? Se Lucas está falando que a palavra crescia e se multiplicava como termos equivalentes de discípulos firmes na palavra do Senhor, não era só passivo. Então era algo que estava sendo gerado e uma representatividade que estava sendo também formada. Discípulos. Com isso, não somos apenas detentores passivos, como um museu que guarda as coisas num quadro, ou num aquário. Quem já foi aí no museu lá tem do mar, né, lá em Santos, né? Não é isso que os crentes são. Mas somos dispenseiros ativos. O crescimento, amados irmãos, da palavra depende de Deus acima de todas as coisas, mas nós temos responsabilidades no que tange a fidelidade em proclamá-la e vivê-la. Se a palavra de Deus habita em nós ricamente, o nosso crescimento espiritual é tecnicamente, amados irmãos, o crescimento e influência da palavra em nós. Ou seja, é o que Paulo diz em Colossenses 3,16, minha irmãzinha. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Mas que a palavra de Deus habite ricamente em vós, meus irmãos. É isso que nós temos que buscar. Conclusão. Irmãos, a palavra de Deus em si não precisa de nós para ser perfeita. Ela já é perfeita.
mas ela escolheu a nós para ser manifesta. Qual que é a carta para o mundo? Escrita. É a sua vida. É aquele relacionamento que você já tem com as Escrituras. Então manifeste isso aos outros. Quando Lucas diz que a palavra crescia, ele estava olhando para homens e mulheres que estavam sendo transformados dia após dia pelo poder da palavra. Discípulos. O crescimento da palavra, aonde quer que seja que Lucas narra, era medido pela obediência daquelas pessoas. Relacionamento com as Escrituras, trabalhar, santificação, boas obras. Você e eu, amados irmãos, devemos crescer em santidade, que é dado pela palavra, porque a palavra santifica. Lembre-se da oração sacerdotal de Cristo. Senhor, João capítulo 17, santifica-os na sua verdade. A palavra de Deus é tudo para nós. E que a igreja, amados irmãos, em todos os anos que ela exista, nunca se esqueça da grande comissão. Todo mundo lembra da grande comissão? Lembra mesmo? A maioria das pessoas esquece do finalzinho, hein? Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Nunca se esqueça dela completa, tá? Que não é só ir e batizar, né? O termo discípulo aparece lá, tá bom? E o principal é o final. Vamos ler, ó. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem a parte que todo mundo esquece. Todo mundo esquece dessa parte. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. E olha só o que ele fala. E eis, ou seja, e assim estarei com vocês. Por isso que eu falei no início, que a igreja, quando apostata da palavra, não pode ser mais chamada de uma igreja de Cristo. Porque está aqui na grande comissão. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Qual que é o papel da igreja, então? Batizar? Sim. Fazer discípulos? Sim. Como? Ensinando a obedecer, a guardar tudo aquilo que Cristo nos mandou. Que esse seja o trabalho da igreja. Que enquanto os irmãos estiverem fazendo isso, saiba que Cristo está com vocês. Cristo está com vocês todos os dias até a volta. E não tem mais nada encorajador do que isso, irmãos. Só que é romântico? Atos capítulo 12 falou para nós que não é. É difícil. Vai ter cicatrizes? Vai ter perdas no meio do caminho? Vai ter. Mas que Cristo permaneça com vocês em toda a palavra, em toda a verdade. Deus abençoe os irmãos. Amém?